Mas agora a informação que trouxe o nosso Gabriel Sá também nas redes sociais dele é de que o São Paulo deve confirmar também o jogo contra o Internacional na Vila Belmiro, que seria o último jogo do São Paulo em casa nessa temporada 2025 e, consequentemente, também no Brasileirão 2025, com a data base ali para o dia 3 de dezembro. Não está muito claro o motivo. Alguns falam em a condição do gramado será a desculpa, por assim dizer, né, entre aspas, a justificativa, a qualidade do gramado depois do período de shows, mas não está muito claro o porquê seria o jogo contra o Internacional na Vila Belmiro, sendo que não tem show ali na data. Né? Mas é algo que eu acho completamente preocupante. Né? Não sei se tem a ver com alguma outra questão, mas acaba tendo um impacto, isso é fato, na manifestação do torcedor. Né? Ou seja, tira primeiro o impacto no resultado também. São Paulo joga fora do seu estádio, joga na Vila Belmiro, num estádio diferente, os últimos 4 jogos como mandante no ano. Isso já, claro, afeta os objetivos do São Paulo também. E mais, no último jogo da temporada, que é a última oportunidade também do torcedor se manifestar, reclamar e protestar contra o que foi feito não só nessa temporada, mas nos últimos anos em termos de gestão, o jogo vai para um estádio com capacidade menor, um estádio com... claro, tem muito torcedor de São Paulo em Santos, tem muito torcedor de São Paulo que vai descer a serra para assistir a partida, que pode descer a serra para assistir a partida, não sei se vai, mas pode. Só que assim, é menos torcedor de São Paulo, não é na casa do São Paulo, e o torcedor de São Paulo poderia fazer os seus protestos, acaba tendo que se deslocar para um outro estádio completamente diferente. Eu acho desastroso, não dá para normalizar que os últimos 4 jogos em casa de São Paulo na temporada sejam fora do estádio do Morumbi, meu caro JP Ferreira. É o que eu acabei de falar sobre a questão da importância que está dando a gestão para o futebol. Acho que é um recado claro de que o foco nesse momento não é o futebol. Porque se fosse, o São Paulo terminaria o ano jogando no seu estádio. Teria essa consciência de que, cara, olha, temos a oportunidade de colocar os shows, nós vamos ganhar muito dinheiro, mas nós precisamos jogar no nosso estádio. Nós estamos brigando por uma vaga na Libertadores. E quando o São Paulo definiu esses shows, Boni, quando fez essa reserva de datas, tinha a possibilidade de disputar fase decisiva de Libertadores, fase decisiva de Copa do Brasil. O calendário já estava previsto, o São Paulo saberia que se fizesse isso, poderia perder o Morumbi para a Libertadores e para a Copa do Brasil, caso chegasse. Então, ou seja, já desde aquele momento, a gestão não se importou com o futebol. A gestão não se importou com o momento esportivo que o time viveria. Porque ou a gestão vai me falar que não queria chegar nas fases decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores. Por detalhe, o São Paulo não conseguiu fazer um resultado melhor lá em Quito, e a gente viu o Palmeiras tomando uma surra nessa semana. O São Paulo jogou muito melhor lá em Quito do que o Palmeiras. Se não tivesse perdido tantos gols, se não fosse tão incompetente também dentro de campo, o São Paulo poderia ter saído com um bom resultado e ter vencido o confronto. Aí veio com 2-0, já veio tudo pressionado, veio desanimado para o Morumbi, jogou muito mal e acabou perdendo de novo. Mas se o São Paulo trouxesse um resultado pelo que construiu para fazer em Quito, São Paulo construiu até para vencer o jogo lá, São Paulo poderia ter se classificado e estaria na semifinal da Libertadores, talvez jogando longe do Morumbi. É que o primeiro jogo seria contra o Palmeiras, né? Seria no Morumbi contra o Palmeiras, então, como a ida seria no Morumbi, claro que o São Paulo fatalmente jogaria no seu estádio, né? Na semana passada no Morumbi, mas, ainda assim, deu um probleminha do áudio, acho que eu escutei um barulho do áudio aí, não sei se foi aqui para mim, mas enfim. A grande questão é que eu tô falando assim, o São Paulo não se preocupou, a diretoria não se preocupa com o futebol ao tirar esses jogos do Morumbi. São Paulo vai fazer os 4 últimos jogos como mandante fora de casa, meu. Isso não é algo normal, isso não é algo que deveria ser aceito. O São Paulo tem o seu estádio próprio e sempre se gabou disso, de poder colocar os seus jogos quando quiser. Você fala, olha, eu jogo no meu estádio, eu não preciso ceder esse estádio para ninguém, não preciso alugar outro estádio, porque eu tenho o meu estádio. E até isso o São Paulo tem perdido pelo dinheiro. Porque a única justificativa para tirar os jogos do Morumbi é o dinheiro que será ganho, que será levantado com os shows. Ou seja, o futebol acaba ficando em segundo plano. Acaba ficando em segundo plano. E eu estava até olhando aqui os shows
no site da Live Nation, né, que é parceira do São Paulo nesse sentido, tem um contrato com o São Paulo para mandar os shows no Morumbi. Realmente, no dia que seria confronto com o Internacional, não tem nada marcado. Então, seria uma decisão com outra justificativa. E aí, alguns argumentos que pode ser a questão do gramado, né? Mas eu acho completamente bizarro, completamente absurdo. E aqui, o que fala o Silvio, né, nos nossos comentários, em tempos de protestos, jogar fora do Morumbi é ótimo para a diretoria. Realmente, tem esse fator também. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, vamos falar de São Paulo, planejamento, né? O São Paulo que já na quarta-feira que vem vai ter uma grande reunião da diretoria com o técnico Hernan Crespo, outros dirigentes vão participar, Muricy Ramalho também. É uma reunião já avisando o planejamento de 2026. E nessas conversas, evidentemente, estão algumas renovações, como, por exemplo, o Rodriguinho, que já tem algo em curso, e agora Negrutti. Felipe Negrutti é o jogador que é da base, capitão da base, campeão da Copinha, jogador que, ao contrário de outros jogadores que acabaram sendo negociados, ele sempre expressou o desejo de querer ficar no São Paulo, né? De querer ser aproveitado, enfim. Ele fez uma grande partida contra o Fortaleza, né? O São Paulo venceu o Fortaleza, aliás, uma das únicas vitórias aí nos últimos jogos contra o Fortaleza, exatamente jogando lá e improvisado de zagueiro, jogou muito bem e tal. São Paulo chama para uma conversa, o contrato dele se encerra em 26 e a ideia do São Paulo é uma extensão por mais 2 anos, então seria um novo contrato até 2028, claro, com aumento salarial, aumenta a multa, aquela coisa toda, e obviamente o Negrutti e seus representantes têm interesse numa renovação. A questão toda que é importante citar é que o jogador precisa ter mais oportunidades, né? Uma renovação seria, São Paulo, utilizar mais o atleta, e obviamente uma renovação de contrato nesses moldes, você tendo chance do jogador atuar mais, seria mais interessante para as duas partes, né? Não só para a parte do São Paulo, mas principalmente para a parte do jogador, que sempre fez questão de deixar claro que gostaria de ser um jogador importante, de jogar no São Paulo, de trilhar um caminho no São Paulo antes de qualquer negociação, de pensar em negociação. Então o atleta faz questão de estar no São Paulo e quer essas oportunidades do técnico Hernan Crespo. Então é uma conversa que está se iniciando, vai se desenrolar e tem tudo para acontecer, porque é a vontade das duas partes, uma renovação até o fim de 2028 do Negrutti. Deixa seus comentários aqui, vocês renovariam com o Negrutti? Acham ele bom jogador? Dariam mais oportunidades? Comenta aí. São Paulo terá uma importante reunião nesta semana para definir quem sai e quem fica para a temporada 2026. No elenco atual, 5 jogadores possuem contratos válidos apenas até 31 de dezembro deste ano, e nem todos permanecerão no Morumbi. Entre eles, apenas um tem futuro garantido. O lateral esquerdo Enzo Dias, que cumpriu as metas previstas em seu contrato e será adquirido em definitivo pelo clube. O São Paulo vai comprar 60% dos direitos econômicos de Enzo Dias por $2 milhões, cerca de 10,7 milhões de reais. O valor será compensado na transação envolvendo a venda de Juliano Galopo ao River Plate. Enquanto isso, o goleiro Leandro deve se despedir, já que não recebeu proposta de renovação. Outros 2 nomes também estão com a saída praticamente confirmada, Dineno e Rigoni, que não corresponderam às expectativas durante a temporada. O volante Luiz Gustavo ainda avalia seu futuro e poderá ficar em caso de redução salarial que atualmente gira em torno de 700 mil por mês. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para Enzo Dias? A minha é 7.